Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos falar sobre o sexto sentido. Qual é o sentido que vai além dos 5 sentidos fisiológicos, né? Esse vai ser o nosso tema de hoje. E é claro, né? Como sempre, nós vamos nos relacionar com os chakras. Oi, lindona! Sempre presente, né? Vamos falar sobre o sexto sentido, mas não é o filme O Sexto Sentido, é o nosso sexto sentido que todos nós temos. E a gente sempre, né, acaba relacionando tudo que a gente fala aqui sobre algum chakra, né? Algum chakra. E hoje é claro que especificamente nós vamos falar sobre o chakra principal relacionado ao sexto sentido. Vamos diminuir um pouquinho essa música aqui. Muito bem, vamos lá então. Gente, quando a gente fala em sexto sentido, a palavra, né, sexto, além dos 5. Então, quando a gente estuda lá na escola, né, quando nós somos crianças, a gente estuda sobre os 5 sentidos, né, a gente começa a se descobrir quando criança, né, poxa, que tem a visão, que tem o olfato, tato, paladar, audição, né, tudo isso que é fisiológico, que é inerente do ser humano, a comunicação que a gente faz com o mundo a partir das sensações, né, eu tenho sensações vendo, eu tenho sensações cheirando, eu tenho sensações ouvindo, a gente tem sempre muitas sensações, só que existem algumas sensações, a forma como a gente se comunica com o mundo, com as pessoas, com os nossos próprios sentimentos, que vai além desses 5 sentidos fisiológicos. E essa sensação a gente pode chamar de sexto sentido, ou seja, o que é que vai além dos 5 sentidos? O que é que acontece com a gente que a gente não sabe dar um nome, que a gente não sabe explicar, mas a gente sabe que existe, né? Então tem pessoas que relatam assim, por exemplo, eu saí de casa e uma vozinha me falou que hoje, especificamente hoje, eu não tenho que ir pelo mesmo caminho de sempre. Hoje eu tenho que ir por um outro caminho. Então, o que é essa vozinha que a pessoa não sabe explicar, que ela não sabe dizer de onde é que vem, mas é uma coisa que veio para ela, é uma informação que veio para ela, que ela sabe que acessou, mas às vezes ela não sabe dizer, né? Tem aquelas intuições que a gente tem também de que, poxa, acho que hoje eu não deveria ir, né? Oi, Elisa, tudo bem? Seja bem-vinda. Bianca, seja bem-vinda. Então, meninas, nós estamos falando sobre o sexto sentido, tá? Que lá na infância, Lene, querida, tudo bem? Lá na nossa infância, a gente fala muito sobre Edna, querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Lá na nossa infância, a gente fala, né? Murilo, tudo bem? Seja bem-vindo. Lá na nossa infância, a gente fala dos 5 sentidos, a gente aprende, né, que a gente tem sensações e que a gente se comunica com o mundo a partir dos sentidos, né? Mas o que é o sexto sentido? Poxa, o que é aquela vozinha? Ângela, querida, seja bem-vinda. O que é aquela vozinha que fala com a gente, né? Oi, que bom que você veio, Ellen. Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal, estamos falando sobre o sexto sentido hoje, né? O que é aquela vozinha que vem pra gente e fala, poxa, você tem que ir para outro caminho hoje, aquela intuição que vem assim, eu acho que essa pessoa é falsa comigo. Eu acredito que todo mundo que está aqui me escutando já teve alguma sensação assim, ou pensou em alguém e de repente aquela pessoa te manda uma mensagem, ou aquela pessoa te liga. A gente chama isso de sexto sentido. São as sensações, oi Eva, as sensações que a gente tem que vem, né? Que vem pra gente e a gente não sabe dar um nome. A gente sabe que veio, a gente sabe que acessou, mas a gente não sabe dar um nome. Então, quem que tá aqui na live que já teve isso, que já aconteceu com você? De você ter uma sensação de que hoje você não tem que ir por esse caminho, hoje você tem que ir por aquele. E é uma coisa tão forte que você não consegue controlar. Você fala, poxa, sei lá, alguma coisa que tá me dizendo que hoje eu não tenho que ir por esse caminho. Mas o que é essa coisa? Que sensação é essa que fala com a gente? E qual é a sensação também que a gente tem às vezes de que a gente está no lugar errado, que a gente não deveria estar naquele lugar, ou que, poxa, eu acho que hoje eu não devia ter vindo, ou acho que hoje... Sabe esses sentimentos que vêm, que a gente não sabe dar um nome, que a gente não sabe explicar? Isso já aconteceu com vocês?
isso que a gente acessa, né? Essas coisas que a gente acessa. Então, se a gente for pensar, não faz parte dos nossos 5 sentidos fisiológicos. Não é cheiro, não é audição, não é visão, né? A gente recebe estímulos, mas esse estímulo, ele é diferente. Poxa, ele não vem de fora, ele vem de dentro. A Lene falou que muito. Acontece muito com a Lene. Comigo acontece bastante também, tá? A nossa vibração energética, ela muda tanto durante o dia, né? O nosso humor, tem horários que a gente tá angustiado, que a gente tá ansioso e de repente a gente fica alegre, animado e daqui a pouco a gente tá irritado, daqui a pouco a gente tá nervoso, sem paciência. Às vezes no mesmo dia a gente oscila numa quantidade gigantesca de emoções. E poxa, de onde é que vem essas emoções? De onde é que vem esses sentimentos, essas sensações, essas comunicações? Eu já tive sensação do déjà vu. E isso mesmo, Elisandro, o déjà vu também, né? O déjà vu é uma lembrança que eu não sei de onde vem. Parece que eu já estive nesse lugar. Parece que eu já vivi essa mesma cena, mas eu não lembro, eu não sei explicar. É essas informações, né, que vêm pra gente e a gente não sabe, tá? Pessoal que tá entrando, Marcelo, tudo bem? Hoje a gente tá falando sobre o 6º sentido, né? O que é as sensações, os sentimentos, os pensamentos que vêm pra gente que a gente não sabe explicar. E que não é audição, não é visão, não é cheiro, não é nada de 5 sentidos fisiológicos, mas são sensações que a gente tem, que vêm, são informações que a gente acessa e a gente chama de 6º sentido, né? É o 6º sentido, é aquele que vem, tá? Só que ele vem de onde? Ele vem de dentro, ele vem lá do nosso lado mais profundo. E uma coisa bem doida, né, que muitas pessoas falam assim: ai, nossa, porque eu sou muito sensitivo, porque eu sinto as coisas, porque eu percebo. Então, às vezes a pessoa fala isso como se ela fosse muito especial, tá? E na verdade, gente, isso não tem nada de especial. Todos nós temos 6º sentido. Todos nós somos sensitivos, tá? Isso não é misticismo, isso não é ser especial, isso não é ser diferente. Sabe o que é diferente de uma pessoa para outra? É que uma pessoa já está mais desenvolvida no 6º sentido e nas sensações e outras menos. Tá? Então, se você nunca teve essas sensações, não estranhe também, porque talvez elas até estão acontecendo e você não está acessando. Talvez elas estão acontecendo, oi Paulo, e você não está percebendo. Tá? Às vezes a sua vida está tão no automático, que você não está percebendo a quantidade de 6º sentido que você tem desenvolvido aí. Né? Então, pense isso também, o quanto que a sua vida está no automático. Mas, quando a gente fala assim, olá, boa noite. Em acessar a intuição, todos nós acessamos. Em sentir as energias, todos nós sentimos. Isso é inerente do ser humano. Então, o 6º sentido é estar em contato com as outras dimensões, com a dimensão energética, né? Então, se eu penso numa pessoa, eu acessei a energia dela e ela pode sentir e pensar em mim também e me mandar uma mensagem, por exemplo. Isso pode acontecer, então a gente pode chamar isso de telepatia. Telepatia não é ouvir, não é sentir, não é ver, é um 6º sentido, vai além dos 5 sentidos fisiológicos, é um sentir que vai além. Entendem? Então, não é inerente, não é especial. Se você tem telepatia demais com alguém, não quer dizer que você seja especial. Isso quer dizer que você está acessando aquilo que é natural de todos nós. Gente, importante dizer que 6º sentido não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada disso. 6º sentido faz parte da nossa existência. Se você existe, se você está vivo, você tem 6º sentido. Todos nós temos. A diferença é que algumas pessoas estão observando mais ele, a diferença é que algumas pessoas estão acessando mais ele, estão mais em contato com esse 6º sentido. Pessoal, quem está chegando agora, nós estamos falando do 6º sentido, tá? Agora, gente, o que acontece muito? Algumas pessoas têm o 6º sentido desequilibrado. Algumas pessoas têm esse lado sensitivo desequilibrado. E eu vou dizer para vocês o que é que acontece quando a gente não tá sabendo lidar com o nosso 6º sentido, tá? Então, o que pode acontecer? Mudanças drásticas de humor, né? A gente tava de um jeito e de repente fica de outro. A gente fica, por exemplo, irritado, com raiva de uma hora para outra, sem explicação. Daqui a pouco você tava falando mais alto com seu filho, com a sua mulher, com seu marido, sei lá, com o teu colega de trabalho.
Ou do nada você fica angustiado, ou do nada você fica super ansioso, tá? Então, se a gente tem essas mudanças bruscas de humor que não tem muita explicação, pode ser que você não está sabendo lidar bem com o seu sexto sentido. Mas não se preocupe que a gente vai explicar como que a gente resolve esse problema, tá? Outra coisa, se você percebe que as pessoas te sugam demais, o que seria as pessoas te sugarem demais? Seria assim, quando você acaba, às vezes, se tornando meio que um guru para os outros. As pessoas te procuram muito para pedir conselho, as pessoas estão sempre te mandando mensagem, te ligando, te pedindo, falando dos problemas dela, estão levando muitos problemas delas para você, tá? Isso também pode se dizer que é um sexto sentido desequilibrado, tá? Ah, vocês estavam conversando entre vocês? Legal. Então, meninas, isso a gente pode considerar assim, eu estou sim acessando o meu sexto sentido, mas de uma forma desequilibrada e não de uma forma equilibrada, tá? Outra coisa, não consegue ir a lugares que tem muita gente sem passar mal, tá? Então, pessoas que às vezes vão em locais de aglomeração e têm tonturas, mal-estar, dor de estômago, se sente com a energia diminuída, meio como se estivesse com a pressão baixa. Você provavelmente também não está sabendo lidar muito bem com o seu sexto sentido nesses lugares muito cheios, tá? Então sempre observem se vocês passam por isso, tonturas que vêm de repente, mudança de humor que vem de repente, mal-estar no estômago que vem de repente, tá? E às vezes você só troca uma mensagem com alguém, você só olha para foto de alguém na internet, você só pensa em alguém e isso já é suficiente para você acessar a energia daquela pessoa, tá? Isso é suficiente, você não precisa estar com alguém para fazer troca energética. Então fiquem atentos para isso, porque aconteceu comigo esse final de semana, olha que doido. Eu estava olhando o Facebook e lá no Facebook aparece lá umas fotos assim de pessoas que você poderia, são amigos dos seus amigos, né? E aí eu olhei bem para uma foto de uma pessoa assim e eu fixei o olhar porque me chamou a atenção a foto daquela pessoa. Só que daí o que aconteceu? Me veio uma dor de estômago muito forte que demorou horas para passar, tá? E aí eu entendi, poxa, eu fixei tanto o olhar naquela pessoa que eu troquei energia com aquela pessoa e me deu esse mal-estar no estômago. Eu não sei dizer pra vocês se a pessoa não tava bem, mas eu acredito que não tava, tá? Eu acredito que eu acessei uma energia que não tava legal daquela pessoa naquele momento. E aí, o que é que eu faço com isso? Eu já assimilei. Então eu usei meu sexto sentido, não é visão, não é audição, não é paladar. O que é isso? É sexto sentido, é eu usando do meu sexto sentido para acessar a energia de uma outra pessoa. E eu fiz isso sem perceber, de forma inconsciente, e eu me dei conta depois. Mas quanta gente que passa por isso sem perceber e não se dá conta e nem sabe que é? Quanta gente que às vezes ficou com mal-estar e fica, poxa, o que eu comi, o que aconteceu? E nem sequer imagina que foi troca energética que fez olhando uma foto, trocando uma mensagem, falando com alguém. Então, pessoal, toda vez que vocês tiverem tontura, do nada, mudança de humor, do nada, mal-estar no estômago, do nada, prestem atenção o que vocês fizeram minutos antes, o que vocês fizeram um pouco antes, onde é que vocês foram, com quem que vocês estiveram, com quem vocês trocaram energia, que lugar vocês frequentaram, porque quando a gente tem essas sensações desequilibradas, tá, gente, desequilibradas, é porque a gente não tá sabendo lidar bem com o nosso sexto sentido, que é inerente de todo ser humano, que é de todos nós e que é natural e que a gente tem que ter um olhar amoroso para isso e não ficar bravo. Então, bastante gente pergunta assim, devo tampar o umbigo? É verdade o negócio de pôr esparadrapo no umbigo? Gente, tudo bem, tem um chakra super importante, que é o chakra umbilical. Se você tampar o umbigo com o objetivo de não trocar energia, pode ser que você bloqueie mesmo, se a sua mente for tão conectada com isso, sim. Só que a questão não é você tampar o umbigo. A questão não é você simplesmente colocar um esparadrapo. A questão é você saber lidar com uma energia assimilada. Porque às vezes você vai estar na sua casa, não vai estar com o umbigo tampado coisa nenhuma, mas vai estar olhando uma foto no Facebook igual eu fiz e vai trocar energia igual e vai ficar mal. Então a gente precisa muito mais saber lidar com nós mesmos do que ficar tampando o umbigo. Tá? Eu não sou a favor de tampar o umbigo, eu não tampo o meu umbigo, eu não faço isso. Tem lugares que eu vou que eu me bloqueio? Sim, eu faço isso às vezes. Às vezes eu falo com alguém e me encapsulo, tá? Quem já fez meu curso sabe que eu ensino a fazer encapsulamento. Quem ficar interessado me chama no direct depois que eu ensino também, tá? Só pra gente não perder o foco da live. Nossa, eu sinto muito isso. Ângela,
Isso aí mesmo, eu sinto muito também, tá? Às vezes vou num lugar e fico mal mesmo. E esse do estômago, pra mim, é muito forte. Porque o chakra umbilical, a gente absorve muito por ali. A gente faz toda a troca energética por ali. E quando as pessoas contam os problemas e você absorve, fica pensando em como resolver. Elisandra, não faça isso, tá? Não fique tentando pensar numa solução pro problema do outro, porque você gera bloqueio energético pra você. Eu já fiz uma live falando sobre isso, depois você olha lá os 10 bloqueios energéticos que nós causamos para nós mesmos, tá? Essa live tá no YouTube e tá no Instagram também. Por quê? Quando a pessoa fala o problema dela, ok, a gente escuta o problema e a gente dá um conselho. Ponto, acabou. Quando a pessoa vai pra lá e você vai pra lá, você não tem que ficar mais pensando naquela pessoa, sabe por quê? Porque você vai estar tentando criar soluções na tua cabeça. E aí você fica criando soluções, você vai criando massas energéticas. E aí quando você vai criando essas massas energéticas, elas vão virar um bloqueio para você. Por quê? Não é você que vai resolver. Não é você que vai executar a solução. Aquela pessoa está passando por aquele problema porque ela tinha que passar por aquele problema, porque é o crescimento dela, não seu. O seu papel é ser amiga, só. Tá? Só isso. Mas ficar pensando e tentando resolver o problema dela não é bom pra você. Porque quem tem que criar blocos de solução é a pessoa, porque é ela que é responsável por resolver aquele problema na vida dela. Porque se ela tá passando um problema é porque ela tem que aprender com aquele problema. A gente não tem problema à toa, a gente tem problema porque a gente tem que aprender. Porque a vida é uma escola. A gente tá aprendendo e toda vez que a gente quebra a cara é porque a gente não aprendeu aquilo ainda. Aí a gente vai quebrar a cara de novo até aprender, tá? E daí cada um tem que passar pelo seu, a gente não pode pegar o do outro, porque senão a gente se entra na postura da salvadora. Salvador é quem quer salvar os outros. Quem ajuda, ajuda. Salvar não é ajudar. Salvar é querer tirar a dor do outro a todo custo. E eu falo com propriedade, porque eu já fui muito salvadora. E quando eu me dei conta disso, eu vi que eu estava criando problemas para minha vida. E eu não quero mais ser salvadora, eu quero ser ajudadora, auxiliadora, tá? E eu fazia isso até com os meus pacientes, isso não é legal. Ok, pessoal? Então, lembrando disso tudo, tá? Deixa eu ver o que mais que eu deixei anotado aqui. Qual é o chakra que a gente usa muito pro sexto sentido? Gente, alguém tem que pôr a resposta aqui. Tem gente que é meu aluno que tá aqui, tem que colocar qual é o chakra do terceiro olho, qual é o chakra que a gente vai falar dele hoje. Deixa eu até abrir aqui sobre o chakra para mim não esquecer de falar nada dele. Ninguém vai escrever o nome do chakra aqui? Meu Deus, eu quero saber qual é o chakra, quero que vocês me falem qual é o chakra relacionado ao sexto sentido. Já dei a dica aqui, ó, já falei de terceiro olho. Tô esperando vocês colocarem aqui. Pessoal, o que é aura? Alguém sabe o que é aura? A gente escuta tanto isso, né? Porque a pessoa vê a aura dos outros, porque a aura e não sei o quê. Quem quer saber o que é aura? Não tem nada de místico, não tem nada de especial, todo mundo tem aura, todo mundo pode ver a aura. Porque fulana de tal vê a aura dos outros. Todo mundo pode ver a aura dos outros, isso não é especial, tá? Isso é normal, natural, faz parte do sexto sentido que eu já falei no começo da live. Todos nós temos sexto sentido, é inerente do ser humano. Ver a aura dos outros é normal. Ver a nossa própria aura no espelho é normal, tá? Então, o que é aura? A aura é o invólucro do nosso corpo, é o molde do nosso próprio corpo, só que do nosso corpo energético, vibracional, que antigamente se chamava de duplo etérico. Ele é colado com o corpo físico, ele é igual ao corpo físico, mas ele é sutil, ele é energia. Mas eu nunca vi a aura de ninguém, eu não sei ver aura. Obrigada, querida. Eu não sei ver aura, né? Tudo bem, pode ser que você não sabe ver aura, mas você pode aprender, e todos nós, tá? E existe técnica para isso. E quando a gente faz, é tão assim, nossa, é super rápido. Eu estava dando uma aula presencial para os meus alunos da turma de acupuntura e eu estava dando introdução da medicina chinesa, então a gente estava falando de energia, de aura, dessas coisas. Falei, pessoal, vamos todo mundo ver a aura aqui, vamos todo mundo levantar. A gente foi para a parede, fez uma técnica de colocar a mão na parede branca.
e todo mundo viu. E aí a gente fez um para ver a do outro e todo mundo viu, os alunos. Aí todos eles, prof, eu vi, que legal, tal. Então assim, sabe, não é nada de outro mundo, não é nada difícil, tá? É uma coisa que às vezes a gente pela nossa cultura não desenvolveu, não fala muito disso. Mas todo mundo tem aura, isso não é nada de diferente. Agora a nossa aura, ela muda o tempo inteiro, tá? Então assim, se eu tiver com raiva, ela vai ficar de um jeito. Se eu tiver triste, ela vai ficar de outro. Se eu estiver feliz, ela vai ficar de outro. Se eu absorver muita energia das pessoas, a minha aura vai ficar acoplada com a dos outros. Então eu não vou estar só com a minha, eu vou estar com a energia dos outros acumulada no meu corpo, tá? Mas basicamente, aura é o nosso corpo duplo etérico. Acabou, todo mundo tem aura, todo mundo pode ver. Oi, Cláudia, querida, tudo bem? Tava pensando em você agora há pouco e não te mandei mensagem para saber se você tá bem. Mas acho que você tá bem, que você tá aqui na live, né? Então, a gente tá falando de sexto sentido hoje, tá? Então é isso, pessoal. Vamos depois, que tal no final da live a gente falar de uma técnica para ver aura, tá? E ninguém colocou pra mim qual que é o chakra, né? Tô esperando aqui, ninguém colocou qual é o chakra do sexto sentido. O chakra do sexto sentido é o chakra frontal, o chakra que fica aqui na testa, entre as sobrancelhas, ele é considerado o chakra superior, tá? Ele fica aqui em cima, tá? Oi, Fran, querida, tudo bem? Ele fica aqui em cima e ele é o chakra muito relacionado ao sexto sentido. Ele é o chakra muito relacionado à intuição. Linda, querida. Ok? Então é o chakra frontal. Tava esperando vocês colocarem, vocês não colocaram, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, pra falar pra vocês. Vai ficar gravado, Paulo? Vai sim, terminando eu já gravo. Depressão, tá? Eu coloquei aqui pra falar pra vocês sobre depressão. Tem muita gente com depressão hoje em dia, tá? Eu trabalho há 12 anos em consultório, eu sempre atendi muitas pessoas que vêm com depressão, que tomam medicação, tá? A depressão, ela é uma doença, quem diagnostica é o psiquiatra, muitas pessoas tomam medicamento, ok. Só que o que acontece? Tem muita gente que tá com depressão, que tem diagnóstico de depressão, porém, o que essa pessoa tem mesmo de fato é um desequilíbrio energético ou psicoenergético, tá? Que faz com que ela não esteja lidando bem com o seu sexto sentido, com o seu lado sensitivo, e ela fica depressiva. E ela fica depressiva mesmo, tá? Então ela acaba se conectando com frequências vibracionais muito ruins que afetam ela e ela fica com depressão. Então a depressão, ela vai ser uma consequência de um desequilíbrio do sexto sentido, olha só. Então quer dizer, será que a medicação vai resolver esse problema? Ela vai dar uma anestesiada na pessoa. Ela vai tirar um pouco a pessoa daquele sentimento desconfortável. Mas ela não vai resolver o problema, né? E eu falo isso assim porque eu tenho contato com psiquiatras, tá? A gente faz assim esse trabalho às vezes em parceria, onde às vezes os psiquiatras falam assim, vai fazer um tratamento energético, vai fazer um tratamento natural, para que você faça essa limpeza das suas energias, para que você faça um reequilíbrio das suas energias. Quando as pessoas vêm no consultório, por exemplo, eu gosto de ensinar técnicas para a pessoa fazer seus próprios desbloqueios de energia, para a pessoa saber lidar mais com o seu lado sensitivo, porque daí ela vai levar isso para a rotina dela. E quando ela leva isso para a rotina dela, ela vai melhorando e ela fica bem e ela começa a saber lidar bem com ela mesma. Ela consegue saber lidar com o seu próprio lado, seu próprio sexto sentido. Fica alienado a si mesmo. A medicação, né? Então, gente, é importante a gente entender que o sexto sentido é real, que ele acontece o tempo todo, que a gente troca energia o tempo todo. Tá? Isso não é, como eu falei, tô falando desde o começo, isso não é ser especial, isso é todo mundo é assim. O que acontece é que a gente vive numa cultura que não se fala muito disso, mas quando você vai lá pro Oriente, é muito mais comum falar sobre esses assuntos, tá? Tanto que lá na China, por exemplo, fazem muito Qigong, aqueles exercícios na rua, no Japão também, porque eles sabem que quanto mais a gente movimenta o corpo com conexão, mais a gente limpa as energias e a gente fica bem. Eles têm isso como rotina. A gente também tem que ter isso como rotina, tá? Então é isso que eu tinha colocado para falar para vocês. Bem, agora vamos falar do chakra frontal, né?
Bem, o chakra frontal é um chakra superior, ele fica aqui. Por que ele é superior? Porque ele é mais ligado à nossa alma do que ao nosso corpo, tá? Quem me acompanha sempre sabe que eu falei já muito de chakra básico, que nos liga mais ao corpo físico, a vitalidade, ânimo. Eu falo muito do chakra umbilical, que é onde a gente dilui as emoções. Eu falo muito do chakra cardíaco. Semana passada, né, foi nossa live do chakra cardíaco, onde a gente falou muito desses sentimentos, da angústia. E hoje a gente tá falando de um chakra superior. Hoje a gente não tá falando tanto do desânimo, do físico, sabe, desse lado de força, de vontade de se exercitar. Não, hoje a gente tá falando de um chakra superior. Hoje a gente tá falando de um chakra que nos liga à nossa consciência. É um chakra que nos liga com a espiritualidade. É um chakra onde nós somos muito mais ser do que estar. Tá? Nós somos muito mais alma do que corpo, muito mais espírito do que corpo, tá? Então, ó, eu coloquei aqui que os chakras superiores, eles trazem consciencialidade, tá? É a integração de todos os outros chakras. Então, o chakra frontal, ele integra todos os outros chakras, tá? Ele é um chakra que integra. Quando temos os chakras superiores ativados, nós entendemos que nós somos muito mais um espírito do que um corpo. É aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, os chakras inferiores, eles trazem força para que aí a gente abra os chakras superiores e os chakras superiores qualificam a pessoa. Então, quando a gente abre os chakras superiores, nós nos tornamos pessoas mais sábias, mais plenas, mais equilibradas. Nós nos tornamos pessoas que sabemos melhor lidar com as nossas emoções, que sabemos lidar melhor com as nossas percepções perante o mundo, que sabemos melhor lidar com as pessoas que são desequilibradas, porque a gente lida com pessoas desequilibradas, é claro, nós somos desequilibrados, todos nós somos em algum nível, mas tem pessoas que mais e que irritam a gente, não é? Que a gente tem que conviver com aquela pessoa que irrita a gente, mas como lidar com isso? Nossa, é uma das coisas que eu mais escuto aqui no consultório. Ai, mas é que eu me irrito com meu colega de trabalho, mas é que é minha sogra, mas é que eu fico irritada. É a nossa percepção perante o outro que faz com que a gente tenha esses sentimentos. Então é comigo, sou eu, né? É comigo. Então se é comigo, quanto mais eu ativo o meu chakra frontal, meus chakras superiores, eu entro muito mais em contato com a minha consciência. Eu entro muito mais em contato com a minha essência. Tá? O chakra frontal, a ideia central dele é eu sou intuitivo, né? Então, se eu sou intuitivo, eu estou muito conectado com o sexto sentido, com o meu lado sensitivo, e eu sei lidar com isso de uma forma equilibrada. Eu sei absorver energia, mas eu sei limpar. Eu sei olhar para o desequilíbrio do outro e não ficar irritado. É como se eu conseguisse ser mais sábio, mais pleno, mais, né? Aquela coisa do monge, né? Do monge equilibrado. Eu tenho uma visão mais clara da minha vida interior. Então, se eu tenho uma visão mais clara da minha vida interior, obviamente que eu tô mais para dentro do que para fora. Eu tô fora do automático. Se eu não estou conectada com a minha vida interior, minha vida está no piloto automático. Se a minha vida não está no piloto automático, eu estou mais conectada com o meu interior. Tá? Isso não quer dizer que você não vai ficar triste às vezes, que você não vai ficar ansioso às vezes, que você não vai ter tristeza, angústia, seja lá o que for, medo. Porque acessar nosso lado interior também é acessar a nossa sombra. Todos nós temos as nossas sombras. E como eu falei antes, né? O planeta é uma escola. Então, se é uma escola, a gente está aprendendo. E se a gente está aprendendo, a gente tem que lidar com a nossa sombra, né? O chakra frontal traz clareza das coisas, razão, discernimento, aprendizado, intuição. E olha que legal isso aqui que eu coloquei na minha aula aqui, é o contato com o guru interior. Ou seja, é o contato com o seu lado guru. Todo mundo tem um lado guru. Eu sei que a gente tem o guru, que a gente gosta de ir lá consultar com aquele guru. Quem que é? Sei lá, o pastor da sua igreja, o padre, quem é católico vai se confessar, o seu psicólogo, a pessoa que te aconselha, a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo, seu melhor amigo, né? Meus gurus são quem? Minha melhor amiga, as pessoas que eu converso, meus irmãos, meus professores, meus mestres, eles são meus gurus. Deus é seu guru, né? Mas e o nosso guru dentro? O guru que vem lá de dentro, que é o meu lado, que sabe o que é que tem que ser feito, que é o meu lado, que sabe o melhor a fazer.
Esse é meu guru interior. E como eu acesso ele? Usando o meu chakra frontal. Se o meu chakra frontal tá fechado, eu não sei nem o que é intuição, eu não sei nem o que é acessar meu interior, eu não sei nem o que é acessar meu guru interior, tá? O que o chakra frontal traz para nós? Concentração, capacidade de se concentrar na leitura, no trabalho, no aprendizado, se concentrar nas pessoas, se concentrar nas crianças. Às vezes a criança está falando com a gente não consegue nem parar para olhar e esperar ela terminar uma frase. Se a gente está com essa impaciência é porque a nossa concentração não está legal, tá? Organização de ideias, superação de medos e traumas também, tá? Porque problemas todo mundo tem, só que quando a gente começa a superar os nossos problemas, é porque a gente está usando os chakras superiores. Se a gente não souber lidar com os nossos problemas, a gente não está usando os nossos chakras superiores. Porque os nossos chakras superiores, eles são conectados com a nossa essência, com a nossa consciência, com o nosso espírito. Então, para mim superar trauma, para mim superar medo, para mim superar um sofrimento que eu passei lá atrás, não tem como eu fazer isso sem usar esses chakras, é impossível. E aquela pessoa que tem um ressentimento de 10 anos e ela não perdoa e ela vive 10 anos com aquele mesmo ódio daquela pessoa que fez aquilo lá atrás. Ela não, simplesmente ela não tem bloqueado esse chakra. Teve uma pessoa que me contou uma história faz pouco tempo atrás, um senhor, e ele contou pra mim que ele tinha um sócio, o sócio era da família dele, e esse sócio fez com que ele se endividasse de um jeito que ele precisou vender a própria casa para pagar as dívidas e não era culpa dele. E aí eu olhei para ele e falei assim, como que você vive com isso? Como é que é a sua vida com esse familiar hoje? Vocês são brigados? Vocês não se falam mais? Como é que é isso dentro de você? Aí ele falou assim, não, a gente convive, eu perdoei ele, eu tenho que conviver com isso, eu não quero sofrer. Cara, foi um aprendizado para mim escutar isso, porque eu fiquei pensando, como que eu lidaria com um negócio desse? Se eu tivesse que vender a minha casa para pagar uma dívida de um sócio que é um familiar, eu acho que era um cunhado, algo assim. Quem não ia morrer de ódio com isso? Quem não ia morrer de ódio? Mas ele preferiu não morrer de ódio. Ele preferiu viver bem com ele mesmo. Ele super foi um exemplo de chakra frontal para mim quando ele me falou isso. Eu falei, cara, que lindo, que legal, eu quero aprender com ele, eu quero saber fazer isso, eu quero saber perdoar as pessoas. Para mim não tem que ficar com raiva, para mim não tem que viver com raiva, porque isso é horrível, né? É terrível. Então isso me fez lembrar dessa história. É conhecido como terceiro olho, tá? O chakra frontal, e ele desenvolve o nosso verdadeiro eu. Olha que legal, né? Então quer dizer que o nosso verdadeiro eu, ele é super equilibrado, tá? Tem um pessoal passando do lado do corredor aqui da minha sala, tá um pouco de barulho, mas eles já estão saindo. Às vezes o barulho tá entrando aqui, se bem que eu tô com o microfone, né? Gente, então o chakra frontal a gente usa ele também para ter uma abertura para o novo, quando a gente quer mudanças na nossa vida, quando a gente quer se sentir aberto para mudanças, a gente quer aceitar as mudanças na nossa vida, a gente usa esse chakra. É abertura também para o parapsiquismo. Parapsiquismo é tudo que vai além do psiquismo, é além, tá? Além do psiquismo. A gente se torna mais sereno, a gente tem melhor memória e um poder de concentração. Então, o chakra frontal é bom para prevenir Alzheimer, Parkinson, demência, com certeza. Ele é um chakra ligado ao cérebro, né? Então, ele ajuda a prevenir problemas como AVC, ele ajuda a prevenir problemas mentais, como manias, vícios, depressão, tá? A glândula relacionada a ele é a hipófise, e a hipófise, ela é a glândula cerebral que estimula todas as outras glândulas, ela é a glândula mãe, né? Ela que libera os hormônios de todas as outras glândulas. Então lembra que eu falei que o chakra frontal controla todos os outros? Porque cada chakra é ligado a uma glândula. E se ele é ligado à hipófise, ele é ligado à glândula que controla e equilibra todo o nosso corpo, tá? Então ele é meio que um chefão, assim, sabe? E é relacionado ao cérebro e aos olhos. Então, se a pessoa tem problema nos olhos, ela também provavelmente pode ter um bloqueio do chakra frontal, tá? Problema nos olhos, problema de memória. Eu tenho escutado muitas pessoas falarem que andam com problema de memória. Muita gente tem relacionado isso ao Covid,
tá? Até escutei uma pessoa falar isso hoje aqui no consultório pra mim. Ai, porque eu não tenho mais memória pra nada, eu tô esquecendo tudo. Mas se a gente quer melhorar a nossa memória, a gente tem que estimular o chakra frontal, tá? A gente pode fazer uma prática ainda hoje no final da live. Agora eu vou falar pra vocês, ó, o que é chakra frontal equilibrado, o que é chakra frontal desequilibrado, tá bom? Oi, Clara, minha amiga querida entrou aqui agora. Então vamos lá. Chakra frontal em desequilíbrio primeiro, vou falar o lado ruim, tá? O lado sombra. Confusão mental, falta de concentração, já vão vendo se vocês têm alguma coisa dessas, tá? Tensão, estresse, egocentrismo, fanatismo, tonturas, sonolência demais, insônia, impaciência, aceleração, pessoa muito agitada, sinusites, dores de cabeça, problemas nos ouvidos e problemas de visão. Tudo isso que eu falei agora pode ser um sinal de que o chakra frontal não está conseguindo exercer bem a função dele no seu corpo, tá? Agora, eu vou falar do contrário, tá? Que é o chakra em equilíbrio, né? Que é o lado bom, o lado legal do chakra frontal, quando ele tá bem legal na sua vida, tá? Não quer dizer que também a gente tem que ter tudo isso perfeitinho, mas vão observando aí, porque é nisso que a gente quer chegar, todos nós, né? Poder pessoal, eu estar bem comigo mesmo, né? Boa concentração, boa memória, ter boa memória, todo mundo quer, né? Intuição, acessar de forma equilibrada a nossa intuição. Superação de medos e traumas, é o que eu tava falando agora há pouco, é a gente saber lidar com aquela raiva de alguém, né? E superar mesmo aquilo que fizeram de mal pra nós, como a história do cara que eu contei pra vocês. Saber trabalhar em grupo, ser desapegado, ter desapego, não ficar apegado a coisas ou pessoas, ou seja, lidar bem com mudanças, né? Plenitude, se sentir pleno de si mesmo, contentamento, se sentir contente, íntegro, feliz na vida, presente na vida, e um parapsiquismo saudável. Olha aí, o tema da live é sexto sentido, né? Sexto sentido é o sentido que vai além dos 5 sentidos fisiológicos. Então, se eu tenho um parapsiquismo saudável, eu tenho um sexto sentido saudável. Eu tenho um sexto sentido equilibrado. Eu sei lidar com as energias, eu sei lidar com essa troca energética, mas de uma forma equilibrada. Eu não me deixo desequilibrar, tá? Então, isso é importante, porque o que eu tô falando aqui desde o começo? Todos nós temos sexto sentido. Isso não é especial, isso não é de uma pessoa ou de outra, isso é de todo mundo. Todo mundo desenvolve poder ver aura. Isso não é nada especial, a gente tem que desmistificar essas coisas, tá? Para quem é acupunturista, se tem alguém que tá aqui na live que é acupunturista, a gente pode ajudar os nossos pacientes estimulando o chakra frontal. Tem pontos de acupuntura para isso. A gente pode exteriorizar energia no chakra frontal. E se você quer fazer isso por você mesmo, você pode fazer uma técnica energética para você mesmo, tá? Vamos fazer a técnica agora? Todos juntos aqui? E é bem legal. Tá? Então a gente vai fazer primeiro a técnica para estimular o chakra e depois eu vou explicar para vocês como é que vocês vão ver a aura de vocês, tá? E daí pode treinar também com a pessoa que estiver aí com vocês depois, tá? Para vocês verem a aura da pessoa, tá bom? Mas primeiro a gente vai estimular o chakra frontal. Então, quem tá aqui comigo, quem tá me ouvindo, eu vou pedir para vocês ficarem sentados, tá? Sentadinhos. Então eu vou pedir para vocês agora fecharem os olhos. Fechem os olhos de vocês. Fechem os olhos e relaxem bem o corpo de vocês. Dá um comando mental para relaxar os ombros. Relaxa primeiro o ombro direito, depois o ombro esquerdo. Dá um comando para o corpo assim, derrete. Derrete corpo. Derrete, sai da tensão. Solta tudo. Solta a barriga, solta quadril. Ai, solta a língua dentro da boca. Fica relaxado agora. E agora coloque toda a sua atenção mental na testa, entre as suas sobrancelhas. Com os olhos fechados, concentre a atenção na testa. E pense só nesse lugar agora, só na sua testa. Esquece tudo. Qualquer pensamento que vir, você olha um pouquinho para o pensamento e volta a se conectar com o seu corpo. Se conecta com o seu chakra frontal e você vai começar a sentir ele, tá? Você vai sentir alguma coisinha ali.
Cada um vai sentir de um jeito, não é igual para todo mundo. Vai sentindo ali, fica conectado com essa parte do seu corpo, com a sua testa, entre as sobrancelhas e começa a pulsar. Mentalmente você vai começar a pulsar. Você está ativando agora o seu chakra frontal. Vai pulsando. Pulsa ele, pulsa ele, vai pulsando. E agora é normal que vocês comecem a sentir toda a cabeça. Sinta toda a cabeça. Vocês vão sentir energia se expandindo pela cabeça toda, pelas orelhas, pelos olhos. É normal sentir um pouquinho a parte de trás da nuca, tá? Porque o chakra ele também se abre atrás. Quem quiser pode pulsar atrás também, na mesma linha que na frente eu falei entre a sobrancelha, na mesma linha lá atrás na cabeça, no osso do crânio lá atrás, vocês vão ativar atrás também. Deixa a energia sair para trás também. Vão pulsando, vão pulsando. Se concentra, tenta não perder a concentração. Pulsa na frente, pulsa atrás. E derrete o corpo de vocês agora. Derrete. Entre em contato com você mesmo. Pergunte para você quem eu sou. Eu estou conectado com a minha essência. Eu estou conectado com a minha intuição. Eu sou feliz. Eu sou pleno. Eu sei quem eu sou. Eu me conheço. Eu conheço minhas dores. Eu conheço os meus traços, minha personalidade. Entre em contato com você e relaxe. Derreta os seus ombros. E agora podem parar essa ativação. Se conectem com o corpo todo agora, tá? Para vocês não ficarem muito fora aí. Coloca atenção nos pés agora. Firma os pés no chão. Vamos aterrar. Coloca os pés no chão, se conecta com a terra. E vão voltando. Podem abrir os olhos, voltem a se conectar comigo aqui. Se alguém tá mal, com tonturinha, assim, alguma coisa, coloca bastante concentração nos pés. E imagine que você tem raízes descendo pelos pés, indo pro centro da terra e se firma no chão, tá? Às vezes quem tem muita facilidade pode ter desacoplado um pouquinho do corpo físico. Coloca energia nos pés agora e voltem, tá? Quem já tá conectado de novo aqui comigo, escreve pra mim nos comentários, se puder todo mundo, tá? Como foi a experiência, se fez. Quem não quiser falar, só escreve assim, eu fiz, tá? Quem quiser falar, eu vou adorar. Escreve pra mim como foi. Escreve aqui nos comentários pra mim, tá? Eu quero saber de vocês agora como é que foi a prática. A gente fez rapidinho porque é uma live, mas vocês podem fazer até 15 minutos. A Edna fez, Murilo fez. Contem pra mim como foi, tá? Quanto mais a gente ativa esse chakra, melhor é a nossa concentração. Quanto mais a gente ativa esse chakra, melhor se torna o nosso sexto sentido, melhor a gente faz troca energética com as pessoas. Clara fez também. E quem quiser escreve aqui daí como é que foi, tá? E agora eu vou começar a explicar pra vocês como é que a gente vê a aura. Como que vocês veem a aura de vocês e como é que vocês veem a aura dos outros. Daí, quem quiser já vai treinar hoje mesmo, tá? E depois, quem quiser, me manda no direct contando se conseguiu ver a aura, tá? Ou aqui nos comentários da própria live, eu vejo tudo, tá? Eu tô sempre no Instagram, sempre que eu posso, né? Todo dia. Bem, então vamos lá. Angela fez, tá? Todo mundo falando que fez, e daí quem quiser conta pra mim como que foi, pra mim saber, tá? Tem alguém aí que não tá bem? Se não tiver bem, tem que me falar, tá? A testa pulsando é normal, é assim mesmo, tá? Outra coisa que pode acontecer com vocês é assim, gente. Às vezes vocês não estão fazendo o exercício, estão fazendo outra coisa e vocês vão sentir o chakra durante o dia, isso é normal. Eu senti um pouquinho de tontura no final, não sei se tem ligação, mas eu estava com o nariz congestionado e já melhorou. Sim, Cris, você fez uma limpeza, tá? Do chakra, só que tem que ver se a tontura passou.
já descongestionou o nariz, é assim mesmo. A gente pode descongestionar o nariz só ativando o chakra frontal. Se você ainda estiver tendo tontura, eu quero saber, tá? A minha cabeça ainda está navegando, estou super bem, sensação de leveza. Isso é bom, tá? Só cuidem para não ficarem desconectados. Vocês têm que ficar conectados. Agora vamos falar sobre como ver a aura. Antes de eu falar de como ver a aura, gente, vocês podem sentir o chakra frontal em qualquer horário, tá? Quem trabalha com terapia, não estou com tontura mais, ótimo, Cris. Quem trabalha como terapeuta, quem trabalha cuidando, toda vez que a gente está sentindo um amor, que a gente está conectado com a nossa essência, fazendo aquilo que a gente nasceu para ser, que a gente está bem conectado mesmo, a gente ativa o chakra, é normal, tá? Isso pode acontecer, às vezes, no meio do dia, do nada, vocês vão sentir ele pulsar assim. Às vezes, sabe como que eu sinto o meu, gente? É muito louco. Sabe aqueles carrinhos da Hot Wheels? Tem uns que são bem pequenininhos, né? Eu tenho a sensação que eu tenho um carrinho da Hot Wheels andando aqui. Olha que negócio. É assim que eu sinto, tá? Se alguém achar que eu tô pirando, mas eu juro que é assim que eu sinto. Parece que aquele carrinho tá andando assim. Não é que eu sinto todo dia, tá, gente? Não é assim também. Depende da época. Mas quando eu tô muito conectada comigo, eu sinto muito o chakra frontal, tá? E quanto mais vocês estiverem conectados com aquilo que vocês nasceram pra fazer, vocês vão sentir muito ele. Isso é bem legal, tá? Porque a gente acessa a nossa consciência. Vamos agora falar como é que a gente vê a nossa aura, tá? O ideal é que vocês usem uma parede branca, tá? Se alguém aí não tiver parede branca, pelo menos uma parede lisa, tá? Aí vocês vão colocar a mão de vocês na parede, tá? Vão colocar assim a mão na parede. Pode esticar o braço, tá? Me vem muito uma luz violeta. Sim, Murilo, muitos estudiosos falam que o chakra frontal, a energia dele é violeta. Eu não gosto muito de falar de cor, por quê? Porque eu acho que a cor é diferente para cada pessoa e a cor é diferente em cada momento. Mas eu já vi muito essa cor violeta que você tá vendo também. Isso é bem normal, tá? E é legal, tá acessando bem teu chakra. Então vocês vão esticar o braço, vão colocar a mão na parede branca. Primeiro, não vão fazer agora, primeiro deixa eu explicar, tá? Aí vocês vão colocar a mão na parede e aí vocês vão fixar o olho em um único ponto. Vocês vão escolher qualquer ponto ali da mão ou um pouquinho fora da mão, mas o globo ocular não pode mexer. Colocou a mão na parede, olha bem fixamente, eu tô explicando pra vocês olhando pra minha mão aqui fora da tela, tá? Ó, olha bem fixamente, eu escolhi um pontinho do cantinho da unha do quarto dedo, por exemplo. E aí eu vou ficar ali sem mexer meu globo ocular, com a mão na parede branca, e vou ficar um tempo ali até eu ver. Não vai mexer o olho, vocês vão ver meio de canto assim, vocês vão ver a mão em forma de luz em volta da mão de vocês. Essa mão, essa luz que tem o contorno da mão é a sua aura, tá bom? Como é que eu vejo a minha própria aura do corpo inteiro? Para isso vocês vão ter que ir na frente do espelho. Eu gosto de fazer de pé, mas pode ser sentado também, tá? Vocês vão ficar da frente do espelho não tão colado assim no espelho, dão mais ou menos 1 metro do espelho, ou até mais, uns 2 metros, 3, não tem problema, desde que você consiga se ver. E vocês vão fixar o olhar num ponto só e não vão ficar mexendo o olho. Não pode ficar mexendo o olho, senão vocês não conseguem ver. Fixa bem o olho assim num ponto só e fica assim. Vocês vão ver o corpo de vocês meio mais ou menos assim. Não é igual se olhar no espelho. E fica. Pode ficar 1 minuto, 2, 3, até 5 se vocês quiserem. Eu vejo muito rápido. Eu fixo o olho segundos, eu já vejo. Eu não sei como vai ser a experiência de vocês. O que é que vocês vão ver? O corpo de vocês em volta, bem o formato do corpo mesmo, em forma de luz. Não estranhem se vocês verem ele saindo e voltando. Isso é normal. Nosso corpo energético se movimenta muito, tá? Como é que eu faço para ver a aura de uma outra pessoa, da pessoa que tá aí na casa com vocês? Vocês vão pedir para a pessoa ficar na frente da parede branca, igual com a mão. E aí vocês vão fixar o olhar num ponto, é tudo igual, gente, é tudo fixar o olhar sem mexer o globo ocular e vão ficar sem mexer um tempo.
vocês vão ver a aura do amigo de vocês aí, da pessoa que tá com vocês, tá? Então, assim, agora eu vou finalizar a live e vocês vão fazer a prática de vocês sozinhos, né? Só que depois, quem quiser me contar, vai lá nos comentários da live e escreve, tá? Ou quem não quiser colocar lá, vai no direct e me manda. Elizabeth, eu consegui ver, eu vi minha mão, eu me vi no espelho, eu vi minha aura, eu vi a aura de tal pessoa. Comenta pra mim saber que vocês fizeram a prática, tá? É legal pra gente começar a perceber nosso corpo energético, porque quando a gente faz isso, a gente já dá uma equilibrada nas nossas energias, tá? Quando a gente ativa bastante o nosso chakra frontal, ajuda a melhorar a nossa concentração, ajuda a melhorar o nosso lado pleno, nosso lado sábio. Então traz muito equilíbrio para as nossas vidas. Se você é terapeuta, se você é acupunturista, você pode ensinar os seus pacientes a fazer isso, tá? Se você é, sei lá, professor, qualquer coisa que você faça, ou se você é dona de casa mesmo, você pode ensinar seus filhos, as pessoas a fazerem, você mesmo pode fazer, porque é muito bom. A gente pode falar para os idosos, tá? E também tem uma coisa, a gente pode jogar energia no chakra frontal dos outros, sempre com amor. Nunca jogue energia para os outros se não for com amor, por favor, tá? Mas você pode escolher uma cor, né? Que nem o Murilo falou do violeta. Você pode olhar para o chakra da pessoa e jogar uma luz violeta, uma energia de amor, para ajudar o outro a dar uma acalmada, tá? Às vezes tem alguém perto de mim que eu vejo que a pessoa tá irritada e ela tá lá irritada e é com ela, né? Aí eu não falo nada, eu só jogo energia nela, daí a pessoa já se acalma. Então a gente pode ajudar as pessoas sem elas nem saberem, desde que o seu pensamento seja amoroso, desde que o seu pensamento seja um pensamento carinhoso de querer mesmo ajudar, de fazer isso pelo outro mesmo, não por você só, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo entendeu como que é o exercício? Tá todo mundo bem? Todo mundo entendeu o que é sexto sentido? Quem entrou atrasado, eu já vou colocar a live, daí pode voltar e assistir o começo, eu já vou postar lá no Instagram, vai ficar gravada. Mandem pros amigos, né? Ajudem o meu perfil a crescer, porque eu estou toda semana aqui com vocês. E eu adoro fazer isso, mas eu quero que cada vez mais pessoas possam estar aprendendo essas coisas aqui junto com nós. Tem pessoas que estão toda semana comigo, gratidão, gratidão para você que está aqui pela primeira vez, gratidão para quem está assistindo gravado. Sintam-se acolhidos, abraçados por mim, todos vocês aí, amo todos vocês, tá? Ninguém quer falar nada? Posso ir? Ninguém quer perguntar? Aproveitem, ninguém tem dúvida? Tem gente entrando agora, Rogéria, querida, a gente tá no fim, mas eu já vou deixar gravada aqui, tá? Live do sexto sentido. A gente fez prática, a gente aprendeu a ver aura, tá? Pessoal que tá entrando, a gente tá terminando, mas a live vai ficar gravada. Não esqueçam de me mandar notícias de quem fez o exercício para ver a aura, quem já vai fazer hoje, já me conta hoje. Foi maravilhoso, obrigada, Ângela. Então tô indo, tá, pessoal? Vou indo, consegui fazer no espelho. Já fez, Cris, deu certo? Viu a aura? Conta aqui, Cris, pra nós, se você viu tua aura. Nada, vamos desmistificar essa história de aura aí, né? Cortou na hora de se olhar no espelho pra identificar. Não entendi bem. Ai, que bom, Rogéria, que você assiste sempre, fico feliz. Vai ter que me explicar melhor. Cláudia, eu não entendi. Sim, consegui. Yes! Viu que é fácil? Bem fácil, né? Cortou. Cláudia, me explica melhor. Você falou que cortou. O que cortou? Você conseguiu ver alguma coisa? Porque às vezes a gente não vai ver inteira, tá? Tem que treinar bastante. Às vezes a gente vai... você quer dizer que você viu e saiu? Porque se saiu é porque você mexeu o olho. Normalmente a gente se distrai. Às vezes se distrai até com o pensamento, dá uma mexida no olho e daí a gente perde, não consegue mais ver, tá? Isso aí tem que praticar. Só que daí vocês vão praticar bastante, daqui a pouco fica bem fácil. Aí é bem engraçado, né? Porque as pessoas estão conversando com a gente e a gente tá vendo a aura delas. Gratidão. Eu acho que eu entendi que foi isso, tá, Cláudia? Não sei se entendi certo. Entendi que você viu um pouco e cortou. Isso cortou assim, parou de ver. É assim mesmo. É que daí você se desconcentrou. Mas se a gente não mexe o globo ocular,
Ah, cortou a internet. Ah, tá, eu achei outra coisa. Mas então tenta ver depois gravada, tá? Porque eu acho que foi a tua internet aí, porque a minha eu acho que não cortou, né, gente? Todo mundo aqui conseguiu, quem tava aqui, todo mundo conseguiu entender como que faz pra ver a aura? Porque eu acho que não foi a minha internet que cortou, eu acho que foi a internet dela que cortou. Eu entendi assim, pelo menos, tá? Vanilde, querida, a gente tá finalizando, mas a live vai ficar gravada. Murilo fez assim, então acho que deu pra entender tudo, tá? Querida Vanilde, que bom que você tá aqui. A Cris também falou sim. A gente tá terminando a live, mas ela já vai ficar gravada, tá? Então, uma boa noite pra vocês. Nos vemos semana que vem. Beijos. Fui.